Boa noite, bem-vindos a mais uma reunião pública do CERJ. Hoje o nosso tema, vamos falar sobre Jesus lá em Gerasa, quando ele encontra aquele obsidiado. Mas, de praxe, vamos então fazer a nossa mensagem inicial, que eu trouxe aqui o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado por Emmanuel. Vou escolher aqui agora uma mensagem que será a de abertura para o nosso trabalho de hoje. Por isso eu peço que você concentre aí, me ajude vibrando com esse trabalho que vai ser feito hoje, tá? A mensagem que saiu é o capítulo 109, como eu falei, do livro Palavras de Vida Eterna, na esfera da língua. Quem quer amar a vida e ver os dias felizes, refreie a sua língua do mal. Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Comentários de Emmanuel. Reflete no bem que esperas na palavra dos outros, para que a tua palavra não se converta em agente do mal. Necessitando desse ou daquele concurso, agradeces ao companheiro que te endossa as solicitações com apontamentos de simpatia. No instante do erro, quando muitos te malsinam a invigilância, assinalas feliz a frase de entendimento do irmão que te justifica ou desculpa. De espírito desarvorado, ante as provas que chegam em monte, na luta de cada dia, consideras por recurso do céu a indicação generosa daqueles que te induzem à paciência. De coração obrigado a atitudes constrangedoras, observas que a ansiedade se te alivia perante a referência confortadora dos que te ofertam apoio e compreensão. Entre dificuldades amargas, diante da queixa ou da desesperação que te escapam da boca, bendizes o amparo de quantos te acalmam usando notas de tolerância. Sempre que estiveres a ponto de complicar os problemas ou azedar o ânimo de alguém através da palavra, lembra o auxílio verbal de que precisas por intermédio dos semelhantes. Se aspiramos a desfrutar os tesouros da vida e do tempo, apliquemos a regra áurea na esfera de nossa língua. Insuflemos nos ouvidos alheios a tranquilidade que ambicionamos e falemos dos outros aquilo que desejamos que os outros falem de nós. Mensagem muito atual e importante na esfera da língua. Emmanuel diz aqui que toda vez que nós estamos em momentos difíceis, que recebemos uma palavra de conforto ou uma palavra que nos impulsione à frente ou algo que possa nos auxiliar para que a gente entenda os nossos erros e não caiamos num processo de culpa, todas essas palavras que chegam até nós, elas nos revigoram, nos fortalecem. E por isso, nós, na esfera da língua, que possamos escolher as nossas palavras quando for falar com o outro ou de outra pessoa, né? O que será que está saindo de dentro de nós? Jesus falou que a boca fala o que está cheio o coração. Então, se nós dizemos muitos impropérios, se a gente está sempre se queixando ou com comentários perigosos, perniciosos, nefastos que podem fazer o mal, precisamos parar para ver isso, porque isso é que a gente está produzindo, é isso que está dentro de nós. E ele fala da regra áurea. A gente gosta tanto de receber boas palavras, gosta tanto de receber palavras de ânimo, então que nós façamos isso com o nosso próximo. É um resumo aqui da nossa mensagem de hoje. E vamos então agradecer a Deus por essa oportunidade de trabalho. O trabalho é algo que nos tira do vício, o trabalho nos desperta para a espiritualidade, o trabalho ele consegue fazer uma limpeza na nossa mente, desenvolve a nossa inteligência. Então que possamos, Pai querido,
fazer um bom trabalho no dia de hoje, que todas as pessoas que estão assistindo, ouvindo essa palestra, possam também valorizar seus trabalhos, valorizar a vida, as oportunidades que nos são dadas, minuto a minuto. E como diz a nossa mensagem, que possamos refletir nas nossas palavras, para que sejamos construtores da paz, da concórdia, da alegria, da esperança, e não aqueles que matam a esperança, o ânimo e a força do nosso próximo. Muito obrigado. Bom, meus amigos, hoje então vamos começar, né? Eu escolhi então, como eu falei para você, o nosso tema, né? É o encontro de Jesus com o obsidiado lá de Gerasa, né? Um gerazeno. E eu escolhi então aqui no Novo Testamento a citação de Lucas, está em Lucas capítulo 8, vai do versículo 26, que eu vou ler, até o 39. Então, olha só, queria que vocês prestassem bastante atenção, por quê? Porque não é apenas o fato histórico, mas por trás de tudo que aconteceu entre Jesus e o obsidiado e as pessoas que estavam à volta, existem muitos símbolos, tem muitas mensagens. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele está sempre trazendo mensagens para nós. Nada na vida é por acaso, nada é coincidência, nada é sem querer. A gente sabe muito bem disso, que não existe erro no estatuto divino. Que as coisas estão do jeito que precisam ser, que é para o nosso bem. Então, quando nós estamos mais conscientes do que nós estamos vivendo, os sinais ficam mais claros. E essa passagem aqui, além do fato histórico, ela traz alguns símbolos que eu vou procurar explorar nessa palestra, que são bem interessantes e atuais para todos nós, tá bom? Então vamos lá. O título aqui nessa Bíblia que eu estou lendo é A Cura do Endemoninhado Gerazeno. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que havia muito não se vestia, nem habitava casa alguma, porém vivia nos sepulcros, lá nas cavernas, lá onde enterravam os mortos escondidos. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em voz alta para Jesus: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandassem sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se desespenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que aconteceram, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como foram salvo o endemoninhado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, ou seja, mandou Jesus embora, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para a tua casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti.
Então, foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Então, o que aconteceu aqui? Jesus foi lá, né, para a terra dos Gerazenos, próximo da Galileia. Quando ele saiu do barco, veio um homem que estava obsidiado, que não se vestia direito, que vivia pelos cemitérios, pelo sepulcro, né, como era o termo mais propício da época. E aí Jesus ordena que saia o espírito imundo daquele homem. E aí, né, esse espírito então fala: o que eu tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Ele reconhece a autoridade de Jesus, né? E aí ele fala: qual o seu nome? Jesus pergunta. Ele: Legião, porque somos muitos. Então aquele homem estava sendo obsidiado por uma legião de espíritos. Não era um só. A gente vê na literatura espírita, né, de André Luiz, lá naquele livro Libertação, que existe toda um grupo de espíritos obsessores trabalhando num caso ali, não é apenas um, né? E aí eles não queriam ir para o abismo. E Jesus estava ali, como tinha uma manada de porcos, só para a gente já ter uma ideia, para os judeus era um símbolo, um animal imundo, né? Que eles não comem, né? Então, quando fala dos porcos, era um animal muito imundo. Mas estava ali eles que... Então pediu que eles fossem para os porcos. Jesus permitiu, e aqui, segundo, né, essa leitura literal, eles foram para os porcos se assustaram e caíram todos no precipício. E se afogaram. E aí quem viu aquilo foi, né, os porqueiros, né, que cuidavam dos porcos, foram lá na cidade fazer alarde para dizer o que tinha acontecido. E as pessoas vieram e viram um endemoniado vestido, calminho, tranquilo, de boa, como a gente diz hoje, né? E eles ficaram aterrorizados, assustados, e pediram que Jesus fosse embora, porque eles estavam atemorizados, né? E Jesus, tomando o barco, então, volta, né? E o homem, então, que tinha sido curado, queria seguir Jesus e falou: não, volte para sua família, mostre para eles, né, como você está agora. E ele então foi e saiu anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito por ele, né? Eu fiz esse resumo porque às vezes a linguagem do Novo Testamento é um pouco rebuscada, né? Então, para a gente entender esse processo, e agora vamos tentar dissecar um pouco isso. E eu peguei então auxílio de Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, psicografado por Divaldo Pereira Franco. E no capítulo 12, o obsidiado Gerazeno, ela vai contando então um complemento disso aqui que fica muito interessante, muito legal para a gente refletir. E eu vou seguir aqui a ordem que ela deu desses fatos. Você já sabendo a história, já fica mais fácil e a gente vai fazendo algumas pontes, tá? Então, aqui ela começa a narrativa com Jesus no barco saindo de Gerasa, né? Ele estava saindo de Gerasa e ele estava aqui refletindo, porque Jesus fala que tinha programado desde antes visita àquelas terras, né? Que ele acalentava a possibilidade de levar ali a mensagem da Boa Nova. Olha, observa que ele nem chegou a passar essa mensagem. Claro, passou pela cura, mas ele estava ali acalentando, ele queria levar essa mensagem da Boa Nova para aquela cidade. E porque ele diz que proclamar e difundir a Boa Nova, né, esse reino de Deus, era a felicidade. E é por isso que ele veio, né, para implementar o reino de Deus no coração dos homens, né? Então aqui a Amélia Rodrigues diz que ele fala assim: viver com o povo, sofrer as aflições do povo, mas sobretudo esclarecer e libertar os espíritos dos povos das grilhetas vigorosas da ignorância e da superstição. Olha, o que Jesus então veio fazer? Ele está aqui claro qual era a missão dele, né? Era trazer essa boa nova, né? E ele, para isso, ele não ficou na cátedra.
Ele vivia com as pessoas, ele percebia as aflições de cada um. Ele sentia, ele se compadecia das dores daquelas pessoas, como hoje Jesus também se compadece dos nossos sofrimentos. Mas, sobretudo, né, não só para aliviar o sofrimento físico, mas esclarecer, né, tirar a nuvem, tirar o véu que nos ajuda a enxergar melhor a realidade da vida, enxergar melhor a lei de Deus, enxergar melhor a nossa situação espiritual, né? Esclarecer e libertar o espírito do povo das grilhetas vigorosas da ignorância e da superstição. Olha, muitos de nós somos ignorantes porque não temos oportunidade de acesso a informações esclarecedoras sobre a nossa vida espiritual. Mas muitos de nós somos ignorantes por escolha, porque não queremos saber, né? A gente observa nessa história aqui desse povo de Gerasa, eles eram ignorantes porque, diante desse fato de uma cura de um demoniado que todos conheciam, uma pessoa recupera a sua saúde física e mental, tem alguma coisa aí que precisa ser vista. Lembra de Kardec, quando viu as mesas girantes? Ele falou, peraí, deixa eu perceber o que tem por trás disso aí. Ele simplesmente não se afastou, né? Ele viu, bom, tem uma inteligência por trás disso. E ele começou uma investigação porque é um espírito sério. Mas tem muita gente que prefere ficar na ignorância. Não, eu não quero saber. Porque a ignorância, ela dá uma... É como se a pessoa rejeitasse a verdade, rejeitasse o novo, rejeitasse aquilo que está vindo até ela. Lembra que no início eu falei que na nossa vida, os acontecimentos, eles têm uma mensagem que está sendo trazida para a gente o tempo todo, e por muitas vezes a gente se nega a querer entender aquela mensagem. Então isso é uma ignorância, que a gente prefere ficar nessa situação. Ou superstição. A gente tem determinadas crenças que não existem, que não são necessárias, que precisam ser diluídas. Mas a gente tem crenças a respeito mesmo da nossa vida, a respeito do nosso destino, a respeito das nossas possibilidades. A gente se acredita incapaz, a gente se acredita traído pelo mundo, a gente se acredita vítima. Isso tudo são superstições, são crenças que não existem porque nós somos filhos de Deus. E Deus é o Senhor do universo, não é o Senhor apenas do planeta Terra. Então, se nós somos criaturas, somos filhos do Deus onipotente, o papel de vítima já não nos cabe mais, porque Deus não está nos punindo. Se Deus é misericordioso, é soberanamente justo e bom, né? Então é importante a gente começar a perceber de nós. Vamos lá. E fala, né? O povo era o seu rebanho. Olha só, Jesus falando que o povo era o seu rebanho. Para esse rebanho viera dar a vida. Mas era necessário que essas ovelhas pudessem identificá-lo como pastor. Se não identificar como pastor, não conseguiria, né? O povo não compreendeu. E isso trazia, né? Ele fala assim, né? A Amélia Rodrigues fala, né? Um sofrimento grande por as pessoas, por nós, ainda hoje, estarmos tão próximos da nossa libertação espiritual, e a gente decide não escutar aquilo que Jesus traz para a gente. Trouxe fisicamente naquele período e traz hoje pelos ensinamentos da doutrina espírita e pelas lições que a vida nos dá. A vida está trazendo lições por muito tempo, né? E ele fala, né? Os gerazenos comerciavam com porcos e preferiam suínos a ele, o amigo que desejavam ignorar. Então, se os porcos eram animais imundos, se essas pessoas negociavam animais imundos, elas estavam na imundície. Vamos agora começar a pensar um pouquinho, né? Eles estavam na camada mais inferior, mais baixa. Quando Jesus chega para poder levantar eles, eles não querem. Eles ficam com raiva de Jesus por ter arruinado o negócio deles. Olha, aquela parábola do semeador que ele fala, né? Vai jogando a semente até perceber que a terra está pronta para receber a semente.
Ele veio e jogou essa semente aqui, é como se a semente aqui tivesse ido aos porcos. Mas ele deixou uma sementinha aqui, que foi obsidiado, que pela sua transformação, ele saiu divulgando, vivendo aquilo que ele tinha passado por ele, aquela transformação que tinha acontecido. Então, esse povo preferiu os porcos a Jesus. E nós? A quem é que nós estamos preferindo? Né? Porque, como eu falei, aqui tem uma mensagem, tem uma historinha, que é uma passagem de Jesus. Eu falo historinha, não é uma história fictícia não, aconteceu, mas tem um símbolo para a gente refletir. E aí então as pessoas que quando viram o barco se afastando, né, começaram a conversar, né? Deixa eu ver aqui. Quem era? Aí o outro falou assim, não sei. Por que ele queria falar com a gente? Será que ele trazia algo? Aí o outro, a gente não perguntou, nem mesmo deixou ele falar, né? Aí o outro pergunta, o que será que ele queria de nós? Não tem ideia, né? Talvez tenha sido melhor expulsá-lo dos nossos sítios, como a gente fez. Outro talvez. Observa isso. Quando a gente recusa algo sem ao menos saber o que é, sem utilizar a nossa inteligência para estabelecer um senso crítico, será que não é uma oportunidade que está se esvaindo e que a gente, pela nossa teimosia, pela nossa resistência, a gente não quer ouvir? Será que nós estamos receptivos à vida? Receptivos aos ensinamentos espíritas? Receptivos às mensagens que a gente lê ou que a gente escuta na casa espírita? Ou simplesmente a gente está no formalismo de assistir a palestra, assistir uma mensagem, ler, fazer o culto, mas aquilo não está sendo absorvido por nós? É isso que a gente precisa saber. Será que a gente está escutando mesmo ou não? São reflexões. Continuando aqui, então. Aí agora chega então a reflexão do obsidiado, que tinha sido curado por Jesus. Então ele fala que vou ler algumas partes para poder a gente refletir, né? Ele fala que tudo fora muito simples, né? Não tinha amanhecido ainda e ele começava a ouvir rumor de passos no pavor que vinha para ele, né? Ele se erguera do túmulo vazio, né? Que ele vivia lá daqueles existentes nas cavernas, esburacadas nas rochas, que antes não era um cemitério como é hoje, né? E aquelas criptas, né? E aí ele sentia as forças da fúria que dominavam ele numa subjugação muito forte. Era o obsidiado ali e os espíritos tomando conta dele, né? Ele podia formular uma ideia do que ele tinha feito, né? Pelas esquimoses e hematomas, pelo corpo dorido, né? Pelos membros, o gosto de sangue na boca e o imenso cansaço. Ele ficava tão possuído que depois pelo que eu estou entendendo aqui, que ele podia ver o que tinha acontecido pelas marcas que tinham ficado no corpo dele, na alma, né? E aí ele estava meditando aqui, quanto ele havia descido, né? Os jogos do prazer nos antros da perdição levaram àquele estado. Olha, então, os obsidiados, eles não chegam para a gente gratuitamente, não é loteria. Ele mesmo atraiu, que ele fala, que ele viveu a vida dele, lembra dos porcos? Ele estava ali numa frequência muito baixa, numa frequência inferior que atraiu esse obsidiado. Atormentado por forças subjugadoras, abandonaram o lar e os parentes, colocando nos lábios dos pais a taça de fezes de amarguras sem nome, a ponto de fazê-los sucumbir de vergonha e horror nos dédalos do sofrimento. E aí eu fiquei pensando nessas pessoas, nesses nossos irmãos que andam pelas ruas, né? Conheci alguns pais em que os filhos perderam os filhos para as drogas, que andavam pelas ruas, dormindo ao relento, pedindo, fazendo pequenos furtos, sem uma dignidade. Esses irmãos são filhos de Deus também, são nossos irmãos. E aqui quando ele fala isso, quanto é que ele estava refletindo
quanto é que ele havia descido depois desse encontro com Jesus. E o que precisa? O que precisa a gente sair da ignorância se a gente estiver nessa situação e ver o que Jesus espera de nós. É isso que é necessário. Seja em qualquer lado, seja do lado de um familiar, ou seja se a gente está afundado no vício. O que é que Jesus espera de nós? E empreender um esforço de luta, né? Ele fala aqui, começar a cair muito cedo até chafurdar entre porcos e buscar a sombra das sepulturas, onde se refugiavam os endemoniados, carregando nos pulsos e nos tornozelos pedaços de cordas imundas e um elo de ferro, como as que atavam animais ferozes. Estava no fundo da dignidade dele, né? Recordando agora as torpezas e sofrimentos, não podia evitar que as lágrimas que vinham em abundância. Ele recordando o que ele tinha passado, tinha perdido toda a sua dignidade, já não se sentia mais um ser humano, vivia como um bicho, largado ali, né? Numa situação muito difícil. É uma situação de dor. Se a gente vê uma criatura em sofrimento, uma criatura pela rua, uma criatura que está sem família, não pense que aquela pessoa não está sofrendo porque está. E a gente deve ter a compaixão de, naquele momento, lembra da nossa mensagem inicial? Não usar a nossa língua para ferir. Dê um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que Deus lhe acompanhe. Vibre positivamente para aquela pessoa, porque às vezes a espiritualidade está precisando de alguém que emita um bom pensamento para tocar aquela criatura e para ver se ela consegue se renovar ou ter um lampejo de uma boa ideia. Em vez de usar a língua para blasfemar, de que a pessoa não quer nada, de que não quer trabalhar e que tá assim porque quer, a gente não sabe a história de ninguém. A gente não sabe o que levou a criatura naquela situação. Então a nossa língua, nesse momento, deve ser reflexo de um coração puro e não de um coração condenatório. O Obsidiar está fazendo aqui uma autoanálise de como ele afundou. Mas quem de nós já não afundou numa dessas encarnações que a gente já teve? Ou nessa mesmo, a gente está desiludido por alguma coisa que a gente está com dificuldade de se reerguer, mas que a gente pode se reerguer, porque nós somos filhos de Deus. Então é preciso que a gente pense muito nisso, né? Ele fala aqui, ó, ele tinha vagado muito pelos bosques próximos, disputando aos animais restos de alimentos. Olha, e desvairado passara dias intermináveis em indescritíveis pelejas, lutando contra animais selvagens que o aniquilavam, né? Concatenando os pensamentos, ele lembrava somente da aragem fresca que o envolvera, daqueles 2 olhos tranquilos e bons que o banharam de amena harmonia de Jesus, né? Senhor, que queres que eu faça? Ele pergunta para Jesus. Jesus fala, volta para sua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. Outro ponto importante, Jesus não fala, não diga que eu que curei, foi Deus. Quando fala assim, bom mestre, ele, por que me chama de bom? Bom Pai que está nos céus. Isso para gente que trabalha em qualquer lugar, principalmente na casa espírita, que estão fazendo um trabalho voluntário, assistencial. Não se engrandeça porque você fez alguma coisa, ou porque você sanou a fome, ou porque quem fez foi Deus. O nosso trabalho é nos tornarmos cada vez melhores, o coração mais puro, para que a gente possa captar melhor essa misericórdia divina. Nós somos instrumento de Deus. Sem Deus a gente não faz nada. Jesus fala aqui, vai lá e fala o que Deus fez para você, não diz o que eu fiz. Não tem a projeção pessoal. Jesus não tem essa projeção pessoal. Então nós também, onde quer que estejamos, não busquemos essa projeção pessoal. Buscamos ser fiéis a Deus. É isso que é o importante, né? E aí ele fala, não tem ninguém. Os meus me odeiam pelo muito que os fiz sofrer. Deixa-me seguir contigo. Tenha piedade de mim. Não. Por enquanto, não. Vai primeiro anunciar o que recebeste, para que todos saibam o que pode fazer o Filho do Homem.
Então ele se ergue de um salto e vai correr, vai embora, seguido de perto pelos proprietários dos porcos que haviam se despenhado no abismo, né? Estava livre, isto sim, em liberdade, gritava e explodia de felicidade, sorria. Ele estava livre, não dos obsidiados, mas livre de si mesmo. Ele mudou a frequência mental dele e ali ele começou a se sentir livre, porque ele não mais necessitava estar naquelas viciações. Lembra que eu falei das crenças? A liberdade também é isso. Quando a gente se percebe livre, a gente não tem mais aquela crença de que nós somos vítima, que nós somos pobres coitados. Quando a gente se liberta disso, quando a gente sai dessa frequência, a gente está livre, porque isso é um fardo. É um fardo tanto ser prepotente, arrogante, orgulhoso, porque na realidade o vitimismo também é um reflexo do orgulho, né? Então o orgulho, quando a gente pensa que está bem, estamos presos ao orgulho. O orgulho, ele não é fácil, ele aprisiona a gente. Porque você precisa manter aquele status, você precisa fingir que está bem, né? E isso pesa muito. Então, se liberta disso. E ele se libertou disso, né? Não se libertou só dos obsessores, se libertou dele mesmo, né? Daquele estado em que ele estava. E falava legião, né? Porque era um monte de espíritos, né? E aí ele fala, né? Bom, aí os gerasianos falam: desde que ele te curou, vai-te para o teu lado e deixas nós e a nossa terra, né? Desde que Jesus te curou, vai embora. Falou para o obsidiado: vai embora. As pessoas estavam com ódio porque tinham estragado o negócio dele. Vai embora, esquece da gente. O que acontece muitas vezes, quando uma pessoa ela se modifica, a nossa consciência, quando olha aquela modificação e a gente não quer, a gente fica com raiva dela, a gente não aceita. E a gente não quer ver aquilo, porque aquilo é como se estivesse apontando um dedo pra gente, dizendo: olha, você também pode se melhorar, você também tá no erro. E a gente nega ver aquilo ali, nega. Lembra que eu falei da ignorância? A ignorância é isso também. Eu não quero ver isso. Eu não quero melhorar. Então, mas se essa pessoa estiver aqui o tempo todo comigo, me lembrando que eu posso melhorar, então o que eu tenho que fazer? Suma daqui. Ou eu sumo dela, ela some de mim. A gente rejeita. Então fizeram isso com o Gerasiano, né? E deixa eu ver aqui, né? E também, como a gente viu lá, fizeram com Jesus, pediram que ele voltasse. Não sabiam nem o que ele tinha feito lá, o que ele tinha ido fazer lá. E ele foi para lá, cheio de amor no coração, para libertar aquelas criaturas. Mas elas fizeram uma opção de ficar na faixa da matéria. Elas não quiseram ouvir, absorver aquilo que é de real nosso, porque nós não somos matéria, nós somos espíritos. Então, o que a gente deve procurar absorver é aquilo que tem a ver com o espírito. Nós não vamos abandonar a matéria, não precisa isso. Mas a nossa prioridade é espiritual. Lembra que Jesus falou? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vos será acrescentado. É isso. Claro que a gente vai trabalhar pela matéria, mas a nossa prioridade é sair daqui melhores espiritualmente, porque eu posso ter tudo material, posição, beleza, dinheiro, poder, fama. Mas a gente está cansado, vocês já estão cansados de ouvir isso nas palestras, né? Mas isso não passa do túmulo. Então, é como se a gente estivesse investindo os nossos recursos, a nossa oportunidade, no bem errado. A gente pode ter tudo isso? Claro que pode. Mas precisa ter cuidado para não se entreter demais com isso e esquecer o nosso lado espiritual. Porque é esse
é o que fica. E é esse que a gente nega, que a turma de Gerasa fez como muitos de nós às vezes fazem em alguns setores da nossa vida. Não, agora eu não quero ouvir isso. Agora eu vou viver, vou servir ao mundo, porque o mundo está me chamando. A gente precisa viver no mundo, como tem lá no Evangelho o homem no mundo. A gente precisa viver. A gente tem algumas convenções, mas cuidado para que isso não nos corrompa, que às vezes é uma porta aberta para a gente se corromper. Então a gente precisa viver no mundo, mas sabendo que nós somos espíritos, filhos de Deus e imortais. Então Jesus chegou ali, todo feliz, querendo passar, ele estava querendo, mas aquelas pessoas preferiram os porcos e ficaram muito chateados com o prejuízo que teria sido dado para eles. Que às vezes, quando a gente vai estudar, aí fala a doutrina espírita, que a gente tem algumas recomendações de coisas que, se você fizer, vai ter uma consequência assim. Se você fizer de outro jeito, se você fizer uma coisa prejudicial a você, você vai colher aquilo. Se você fizer uma coisa boa, você vai colher aquilo. A gente não quer aceitar aquilo. A gente não quer aceitar essa verdade. Entra na superstição, entra na ignorância. Muito importante, muito interessante essa passagem aqui para a gente refletir. E o obsidiado, que estava ali, lá embaixo, o que aconteceu com ele? Ele mudou de frequência e acendeu mais do que aquelas pessoas que aparentemente estavam bem. Olha só isso. Elas aparentemente estavam legais, estavam comerciando, trabalhando, não estavam vendo pelos seus grupos, não estavam... Não, nada disso. Mas ele conseguiu acender. Será que essas pessoas, né, que estão aí pelas ruas, que estão assim sofrendo arduamente, será que elas não vão ter uma tomada de consciência e de repente vão passar até nós? Lembra da parábola do filho pródigo ou dos 2 filhos que Jesus conta? Aquele que sai, gasta dinheiro, gasta toda a fortuna dele, só com os prazeres, depois fica comendo com os porcos. E meu Deus, meu pai, até os servos comem, eu aqui disputando comida com os porcos. Sempre os porcos aí nessa história, né? E ele volta para a casa do pai e o pai o recebe com carinho, enquanto que o outro filho, que já estava lá o tempo todo, estava lá amargurado porque tinha tido uma festa. Entende que e Jesus tem uma mensagem que ele fala, que às vezes ele fala que às vezes os ladrões e as prostitutas entrarão primeiro do reino dos céus do que aquelas pessoas que estavam fingindo que estavam cumprindo a lei de Deus. Então é uma coisa muito interna. A mensagem da língua é boa. Não fica julgando aí fora o comportamento de um, de outro, não. Que de repente ele dá uma acelerada e a gente fica aqui falando e ele acendeu. Ele se libertou. E nós estamos paralisados porque estamos na forma e não estamos no conteúdo. Bom, para então finalizar aqui, né? Depois de caminhar pelas terras, né, da Decápole, narrando o que lhe fizera o Galileu, isso era o obsidiado, ele demandou as praias do outro lado do mar e perdeu-se na multidão que acompanhava as pregações no lago e nas cidades, nos montes e na orla das estradas, oferecendo suas mãos e seus braços aos aflitos e combalidos que necessitassem de ajuda. Não mais se afastaria dos sofredores, seus irmãos de infortúnio, de sofrimento, né? Procurava dar-lhes a fortuna da esperança como ele mesmo a recebera de Jesus. Seguia Jesus deslumbrado e reconhecido, dando o que recebera e amando como for amado, trabalhando também pela extensão do reino de Deus que Jesus anunciava. Observa, Jesus foi lá em Gerasa, mas uma alma se libertou. As outras poderiam seguir o exemplo dele e não quiseram seguir. Então essa mensagem aqui é uma mensagem profunda que tem a ver com a gente, né? Aqui fala de escolha. O que é que eu estou escolhendo?
Parece assim absurdo. Você diz, claro, Jorge, que eu vou escolher Jesus. Tá doido que eu vou escolher os porcos? Tá doido que eu vou escolher a imundície? Tá bom, que ótimo. Mas essa escolha, ela não é uma escolha verbal, não é da língua. É uma escolha de atitude. É uma escolha de mudança de visão de vida. É uma mudança de frequência espiritual. É uma mudança que exige sacrifício. Porque quando muda de uma frequência para outra, esse desbalanceamento precisa ser firme. E o que ele faz, esse obsidiado, para não cair mais em tentação? Ele sai para socorrer os necessitados. Ele sai para trabalhar. Ele trabalha. Ele não, assim, agora eu estou curado, então vou ficar aqui de boa, aqui na rede. Não, porque ele sabe que se acontecer isso, ele vai sucumbir novamente. Ele precisa estar em estado de vigilância. Então ele segue Jesus, ele não se afasta dos sofredores, ele mudou. É essa mudança interna, meus amigos, que eu consegui captar aqui como um símbolo dessa passagem, desse obsidiado. E que essa reflexão que a gente teve hoje, que ela possa ser muito útil para mim e para todos vocês que estão aqui assistindo. Vou encerrar agora então, fazendo a nossa prece final. Uma prece de agradecimento pela espiritualidade, porque sem eles o nosso trabalho ficaria muito deficiente. Porque nós ainda temos dentro de nós as imperfeições que nublam, que obscurecem a grande verdade que é a lei de Deus. Mas estamos no caminho, no esforço profundo de melhora. Obrigado, Deus, obrigado que possamos nós vibrar positivamente por esse mundo, emitindo boas vibrações para todo o nosso planeta. Um pensamento, uma vibração de gratidão por essa terra tão bela que foi permitido que aqui nós vivêssemos, tanto no corpo quanto fora dele. Assim seja. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado. Espero que tenha sido útil para a reflexão de vocês. Espero que as minhas palavras tenham tocado o coração de vocês de uma forma bem dócil, bem suave, porque é esse o objetivo, tá bom? Fiquem em paz e já desejo aqui um Feliz Natal, que o Natal de vocês seja um Natal com Jesus.